Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Sérgio Feitosa, para mais uma videoaula de filosofia. E neste vídeo vamos falar um pouco e pensar um pouco sobre Platão, um dos pensadores mais cobrados em provas, tanto do Enem quanto de outros vestibulares, e que tem a sua importância já consagrada ao longo de toda a história do pensamento, praticamente, pela sua importância na filosofia. Platão é um pensador que nasceu em Atenas em 428, morreu em Atenas em 348. Platão morreu, portanto, aos 80 anos e teve uma vida muito abastada, com muitos recursos. Seus pais, Ariston e Perictíone, eles vinham de uma linhagem aristocrática. Seus irmãos, Glauton, Adimanto e sua irmã Pótone, que ele deixou um sobrinho, Espeusipo, que vai ser o grande responsável pela academia depois que morre Platão, a escola que ele fundou. Todos têm assim essa condição social muito privilegiada, de atenienses, cidadãos e com muitos recursos. Platão, como todos os rapazes de sua condição social, preparou-se inicialmente para ser político, orientado por Crátilo, que vai lhe repassar o pensamento de Heráclito, que vai ter muita influência no pensamento de Platão. Depois conhece Sócrates, Platão depois conhece Sócrates, e este então vai demover Platão desse seu sonho inicial de ser político. Platão resolve abraçar a filosofia e não tem mais volta. Platão vai ser um dos grandes filósofos de todos os tempos. Mas como seu mestre Sócrates vai ser alvo de uma perseguição política, da qual já falamos em outra videoaula, Platão não vai responder bem a essa perseguição. Platão também teme ser perseguido, e depois que seu mestre é condenado à morte por impiedade, Sócrates terá que tomar veneno, cicuta. Platão deixa Atenas, faz uma série de viagens, e essas viagens vão ser essenciais para a conclusão do pensamento de Platão. Platão vai estar ali pelo sul da Itália, na Magna Grécia, e vai ter muito conhecimento da filosofia dos pitagóricos e dos eleatas. Pitagóricos influenciam Platão na matemática. Platão também foi matemático. Platão acredita que a matemática tem a sua importância consagrada na filosofia, porque ela seria a passagem de um mundo sensível para um mundo inteligível, do qual falaremos daqui a pouco um pouco melhor. E Platão também acredita que existe alma. Os pitagóricos convencem Platão de que existe alma, e mais do que Sócrates havia falado, mas essa alma, na verdade, os pitagóricos creem que ela está no constante processo de volta ao mundo sensível. Esse mundo em que nós vivemos é um mundo sensível, mas ela volta a este mundo sensível encarnada em corpos, que são prisões dessas almas. Então, os pitagóricos influenciam o princípio da metempsicose, que é essa ideia de que as almas sempre transmigram para corpos, e a matemática, que é tão importante para essa libertação. Já os eleatas, que são pensadores que seguiam a filosofia de Parmênides, influenciam Platão no sentido da imutabilidade do ser. O ser tem uma essência, e essa essência é exatamente a condição de ser imutável. Um ser que é eterno, um ser que é racional, um ser que é compreensível, e Platão copia isso. Na sua volta para Atenas, Platão funda a academia. Embora ele volte mais algumas vezes ao sul da Itália, nem sempre satisfatórias essas viagens, Platão vai tentar compartilhar com alguns governantes os seus ideais políticos, e ele sofrerá perseguições por isso. Platão não vê com bons olhos a democracia. Ela foi a grande responsável, segundo ele, pela injustiça que seu mestre Sócrates sofreu. Platão dá voz a Sócrates em seus diálogos. Platão escreveu 36 diálogos. Platão escreveu esses diálogos em tetralogias. Nós temos esses 36 diálogos preservados hoje em dia, divididos todos eles em grupos de 4 diálogos, são 9 tetralogias, e cada diálogo desse vai falar de um tema diferente. Política, educação,
conhecimento, estética e por aí vai. Então Platão, quando funda a academia, a sua escola em Atenas, em resposta à escola de retórica de Sócrates, que é um sofista, e Platão não vê com bons olhos os sofistas, assim como Sócrates, Platão repudia os sofistas. Platão crê que o sofisma é uma forma vulgar de tornar a filosofia uma arte pobre. Então Platão coloca em detrimento da filosofia, ou melhor, do sofisma, a dialética. A retórica realmente dialética. Mas Platão, repetindo pessoal, fundou a academia, que é a sua escola, onde a filosofia é ensinada principalmente por um viés matemático. Platão, ao contrário de que muitos pensam, a filosofia, claro que ela pode ser colocada de mãos dadas com a matemática, porque a filosofia ela abraça todo o saber. Platão era um matemático também, muito respeitado, e ele vai dizer, inclusive, na entrada, lá no portão, no pórtico da academia, havia essa mensagem. Aqui só são bem-vindos ou aceitos os geômetras, os que sabem geometria, os que sabem matemática. Aristóteles mesmo, que foi o mais brilhante dos alunos de Platão, teve que demonstrar esse conhecimento matemático para ser aceito na academia. Então, uma escola que foi fundada em referência aí aos jardins do herói Academos. Academos vai dar origem ao nome academia. O herói mitológico Academos é o motivo de Platão ter assim chamado a sua escola de academia, porque a escola foi fundada ali no entorno dos jardins de Academos, do herói Academos. Então, pessoal, ali Platão vai difundir a sua filosofia, o seu pensamento filosófico, e nasce a grande teoria das ideias. Se existe um ponto que vocês não podem esquecer quando estiverem estudando Platão, é a chamada teoria das ideias, pelas quais ele vai consagrar a sua revolucionária metafísica, a crença da suprassensibilidade da matéria. Platão vai chamá-la de segunda navegação, em oposição à primeira, que seria a filosofia dos pré-socráticos. Os pré-socráticos são aqueles pensadores acerca dos quais, já falamos em outra videoaula, buscavam a origem da natureza, da física, do que é aquilo que está entre nós. Platão acredita que os pré-socráticos não conseguiram entender aquilo que havia de mais essencial na filosofia, que é essa realidade suprassensível, que ele chama de metafísica, o que vai além da física. Um mundo que não é físico, um mundo que ele chama de inteligível, ou mundo das ideias. Então, repetindo, a teoria das ideias, com I maiúsculo, elas não são construções mentais. As ideias que ele se refere, pessoal, não são construções mentais, não é ter uma ideia. São entes superiores, é como se fossem seres elevados que habitam um mundo próprio delas. As ideias vivem num mundo chamado de inteligível, que é um mundo invisível, que é um mundo imaterial, mas que é um mundo eterno. É um mundo que sempre existiu e para Platão sempre vai existir. É um mundo que é real. É um mundo cujas ideias servem de paradigmas para tudo aquilo que vai ser criado posteriormente no chamado mundo sensível. Este mundo em que nós estamos agora, que é material, este mundo aqui que nós podemos perceber pelos sentidos, esse mundo em que nós agora estamos, Platão chama de mundo sensível. É um mundo que vai ser criado por um deus, que ele chama de demiurgo. O demiurgo é um deus artífice, é um deus que vive entre o mundo inteligível e o mundo sensível, assim como as almas. Platão crê que as almas existem. Desde Sócrates, na verdade, passando pelos pitagóricos, Platão confirma a ideia de que a alma existe e que a alma é imortal. Só que, diferentemente de Sócrates, Platão não vai ficar focado apenas na questão antropológica, na questão do homem. Sócrates era muito focado na questão moral do homem, na evolução da virtude humana. Platão vai ampliar essa visão do Sócrates. A filosofia do Platão, ela quer chegar ao conhecimento puro para ajudar esse homem, ou melhor ainda, a sua alma,
que é a sua essência, a evoluir. Então Platão acredita que há dois mundos, e entre esses dois mundos há um demiurgo e as almas. As almas não são perfeitas, elas precisam atingir a perfeição para que elas possam tornar-se ideias. E aí, quem sabe, um dia habitar esse mundo inteligível, que é dividido em dois níveis. Existe um nível mais superior que Platão chama de intelecção, que é onde as ideias realmente vivem, perfeitas, sábias, mas dentro de uma hierarquia. E nessa hierarquia, o topo da hierarquia é ocupado pelo Uno, que é um princípio delimitador, é o bem supremo. E na base desse mundo inteligível estaria o raciocínio ou o pensamento, que também vai ser representado, no caso, por seres que são objetos matemáticos. Então a matemática, por isso, tem uma importância tão grande no pensamento de Platão, porque dentro do mundo inteligível, a matemática ocupa essa base, uma espécie de portão para aqueles que entram e que saem do mundo inteligível. E, na verdade, não é que saiam, tá? Porque dentro desse mundo inteligível, os seres que habitam o mundo inteligível são as ideias, e elas não saem desse mundo inteligível. Agora, as almas que vivem ali mais ou menos naquela parte intermediária, elas precisam entrar nesse mundo inteligível, só que elas precisam atingir uma perfeição. E essa perfeição, segundo Platão, só é alcançada depois que no mundo sensível, que também é dividido em dois níveis, há um nível de crença, onde estão as coisas materiais, e há um nível de imaginação, que é a base do mundo sensível, onde estão só as sombras, as aparências. Então, repetindo, lá no mundo inteligível existe um princípio delimitador, que é o Uno, mas também existe um princípio que Platão chama de díade, que é um princípio ilimitado, que dá energia a esse mundo inteligível. É da fusão desse Uno com essa díade que nós temos aí a configuração desse mundo inteligível, que é um mundo aspirado pelas almas, mas que, repetindo, elas chegam ao mundo sensível, encarnadas em corpos, no mundo sensível, que é plasmado por este demiurgo, que foi criado por este demiurgo, a partir de uma massa disforme, de uma chora. Platão chama de chora. Essa massa disforme que o demiurgo vai plasmar, e dessa plasma nasce o mundo sensível, com todas as coisas que aqui existem. Essas coisas são cópias imperfeitas das ideias, que são paradigmas para essas coisas. As ideias que vivem no mundo inteligível vivem numa hierarquia. No topo delas há o bem supremo, que é a ideia suprema. E aqui no mundo sensível haveria os homens com os seus corpos. O homem é dual para Platão. Temos corpos e temos alma. O grande desafio do homem é conseguir separar esse corpo da alma, ou melhor ainda, essa alma do corpo, e não deixar que os prazeres do corpo vençam a razão da alma, para que essa alma, mesmo sofrendo, possa evoluir e, evoluindo, conseguir, ao desencarnar do corpo, atingir o mundo inteligível. As almas, portanto, descem constantemente, assim elas não alcancem a sua evolução, mas após a morte, que para Platão é algo positivo, porque a alma se liberta do corpo, pode subir de novo a essa faixa intermediária entre os mundos. Mas essa constante transmigração, repetindo, Platão chama de metempsicose. E esse movimento que as almas fazem de subida ou de descida, Platão chama de dialética. Ela pode ser uma dialética ascensional ou uma dialética descensional. A dialética para Platão, portanto, é esse movimento que as almas fazem no conhecimento que elas manifestam, descendo ou subindo. Então, pessoal, para Platão, existe toda essa, digamos assim, estrutura dos mundos, que ele vai usar como uma espécie assim de teoria para explicar o conhecimento. E, do ponto de vista, pessoal, político, Platão vai dizer que a cidade ideal ou o estado ideal vai ser uma extensão dessa teoria do conhecimento.
Platão acredita, portanto, que na política que não deve haver espaço para a democracia, porque a filosofia e a política para Platão estão diretamente ligadas. Platão vai escrever entre os seus diálogos um que é considerado uma obra-prima da política, da própria ciência política, que é a República. E ele vai dizer isso, que existe uma relação indissociável entre filosofia e política, pois só os filósofos são políticos perfeitos. Para Platão, portanto, pessoal, a política tem que ser representada por aristocratas ou por reis filósofos, porque são os únicos incorruptíveis. Inclusive, no pensamento político, Platão diz que no seu estado ideal há espaço para 3 classes sociais, que Platão vai associar às 3 partes preponderantes da alma do homem. Ele diz que no estado ideal há espaço para trabalhadores, há espaço para guerreiros e há espaço para filósofos. A própria educação desses grupos sociais vai ser diferenciada, segundo Platão, porque as almas desses indivíduos são diferenciadas. Platão diz que a alma, por exemplo, dos que trabalham, escravos, Platão apoia a escravidão. É o que ele chama de alma apetitiva ou concupiscível. São almas que são muito fracas e que estão muito dispostas a encontrar o prazer do corpo, porque são fracas. Deliciam-se com prazeres e esquecem o mais importante, que é a razão. Já os guerreiros seriam os homens que, para Platão, são dotados de uma alma mais irascível, uma alma mais agressiva e, portanto, tem que ser os guerreiros. E os filósofos são aqueles dotados de uma alma mais racional, de uma alma mais inteligível, de uma alma que, na verdade, vem a este mundo sensível com uma anamnese, ou melhor, uma reminiscência, um conhecimento muito claro do mundo inteligível e que precisa estimular os outros a desenvolverem essa anamnese, que é um exercício de recordação do propósito pelo qual se veio ao mundo sensível. Para Platão, os indivíduos que não têm o conhecimento dos filósofos precisam ser ajudados. E a anamnese é esse exercício, para que você possa entender, na verdadeira amnésia que sofreu na passagem para o mundo sensível, dos compromissos pelos quais estamos aqui, tá? Então, pessoal, Platão também vai dizer para a gente que na concepção dele de mundo inteligível e sensível e também de política, não há muito espaço para os artistas. Platão entende que a arte é uma mera cópia de um mundo que é esse em que vivemos, que já é uma cópia. O mundo em que vivemos, Platão diz que é o mundo sensível, é uma cópia do mundo inteligível. E a arte, como é uma mimese, isto é, em grego, cópia, ela imita um mundo que é o sensível, que já é uma cópia. Portanto, a arte é uma cópia de uma cópia. Ela não engendra, portanto, conhecimento verdadeiro. Ela só gera ilusão para todos nós. Para Platão, somente se a arte puder ser fiel à filosofia, é que a arte pode ser considerada. E o amor para Platão, que tantos confundem, é essa busca que nós temos, não pelo prazer carnal. O amor para Platão não é uma coisa, na verdade, inatingível. Tampouco é um sentimento que eu devo nutrir por alguém que não pode saber o que eu sinto por ele. Isso é uma distorção que os neoplatônicos vão estabelecer do verdadeiro amor de Platão, amor platônico. Para Platão, esse amor a que ele se refere é a busca pelo belo verdadeiro, não uma cópia de belo, não uma imitação de belo, mas o amor que está lá no inteligível, um amor que você busca aqui no mundo sensível, lá pelo mundo inteligível. Então, pessoal, essas colocações acredito que serviram para a gente poder entender melhor o pensamento desse grande filósofo de todos os tempos, Platão, que vai influenciar aí tanta gente. O próprio Aristóteles, que bateu muitas vezes de frente com Platão, vai sofrer em muitos dos seus conceitos a influência de Platão. Mas muito embora
Aristóteles acredita que o que Platão separa tem que ser unido. As diferenças entre Aristóteles e Platão, ao que tudo indica, são muito maiores que as semelhanças, há quem discorde, mas ele exerce muita influência, Platão exerce muita influência sobre muitos pensadores e ainda exerce. Então, pessoal, no mais é isso, tá? Para vocês fica aquele forte abraço, bons estudos, não se esqueçam que estudar faz sentido.